E tem pessoas que se matam, tem pessoas que continuam angustiadas. Sufocaram, abafou o microfone aí, ó. Existem 7 transtornos de ansiedade. Então esse é um modo de entender a ansiedade. A ansiedade como uma enfermidade, algo biológico. Agora, nem todo o problema é o espírito maligno, nem todo o problema emocional. Esse é o tema de toda a Bíblia, como Jesus vai dizer no Sermão do Monte. Onde está a fé de vocês? Onde está a confiança de vocês? Então existe uma dimensão espiritual. Algumas pessoas, o projeto da vida das pessoas é a ganância. O que eu vou vestir? O que eu vou comer? Como é que vai ser? O que eu vou beber? Então o projeto de vida da pessoa é a sobrevivência. O careca é mais fácil, que é zero, né? O careca, a brincadeira é essa, né? Quer dizer, o careca é zero, é mais fácil. Agora, a ansiedade, então, ela só complica mais as coisas. Primeiro que a ansiedade não acrescenta vida, ela termina de tirar a sua vida. O pai é uma cebola, a mãe é um alho. A filha não vai cheirar uma flor, meus irmãos. Então, assim, quem pode acrescentar uma hora a vida? Então, a ansiedade é um suicídio lento, né? Você vai experimentar algo que não conhece. Você vai ser como os deuses. E aí, pessoal, que alegria aqui estar mais um dia sentado a essa mesa para podermos tratar de assuntos tão bons aqui, tão pertinentes aos nossos dias de hoje. E hoje estou aqui com a Bruna do meu lado. Diogo hoje não pôde estar presente, então a Bruna vai estar aqui ao meu lado acompanhando. Eu sou o Hugo Scremin, a Bruna aqui está ao meu lado como host aqui. Eu quero começar te pedindo aquele favor que eu sempre peço a vocês, que é você curtir e você poder compartilhar. Quanto mais você curtir e compartilhar, mais o YouTube vai entender que esse assunto é importante, é relevante. Então, quando você faz isso, você ajuda o canal a atingir mais pessoas ainda. Tá bom? Então, não vai custar nenhum real para você, é só clicar aí, curtir e compartilhar e nos ajudar. E hoje nós estamos recebendo aqui um homem muito nobre. Primeira vez tentamos marcar com ele, a agenda acabou não batendo, mas hoje pela segunda vez tentamos, deu certo. Ele está aqui com a gente hoje, pastor Davi Lago. Hugo, Bruna, uma alegria. Obrigado pelo convite, muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para nós é uma honra ter você aqui com a gente. Vamos tratar de um assunto muito pertinente para os dias de hoje, que é a ansiedade. O tema do seu livro aqui, ó, Além da Ansiedade, pela Editora Vida. Agradecer a Editora Vida também, que está fazendo esta ponte aqui, em poder trazer o pastor aqui, e temos a honra de poder bater um papo com ele. Pastor, ansiedade. Uma coisa que eu me lembrava que alguns anos atrás, lembrando da minha infância, minha juventude, não era algo muito recorrente a gente ouvir falar. Na verdade, o que é ansiedade? E por que as pessoas hoje estão vivendo tão ansiosas, coisas que nós não víamos há anos atrás? Em primeiro lugar, Hugo, lembrar, né, realmente hoje a ansiedade, pela primeira vez, ela ultrapassa a depressão como o principal desafio de saúde mental ao redor do mundo. Então, historicamente, existem 4 principais abordagens e maneiras de entender o que é ansiedade, de conceituar a ansiedade. A primeira é ansiedade enquanto uma questão biológica. Então tem a ver com a medicina, tem a ver com... Há milênios existem pessoas que entendem a ansiedade então como algo, uma aflição no coração da pessoa que tem causas bioquímicas, ou seja, então remédios podem solucionar. Então essas são chamadas as abordagens clínicas ou as abordagens biológicas da ansiedade. Existe hoje, de acordo com os catálogos de enfermidades, né, da Organização Mundial da Saúde, Associação Americana de Psiquiatria, existem 7 transtornos de ansiedade. Então esse é um modo de entender a ansiedade. A ansiedade como uma enfermidade, algo biológico. Mas existe uma segunda maneira de entender a ansiedade. A ansiedade como uma questão psicológica. E aí tem a ver o quê? Com traumas, com a personalidade da pessoa, com características de uma pessoa. Então essa é uma segunda maneira, historicamente, de entender a ansiedade. A ansiedade como uma questão ligada à psique, ao caráter, à personalidade, às características emocionais de uma pessoa. Então essa é uma segunda abordagem.
A terceira abordagem para a ansiedade são chamadas abordagens sociológicas. Procuram entender essa aflição que a pessoa sente do ponto de vista da influência da sociedade que ela está. Então, por exemplo, uma sociedade acelerada, a pessoa tem que lutar muito pelo dinheiro, ou uma sociedade com gritaria, uma tensão política, econômica. Então, a ideia é essa, é estudar como que o ambiente influencia a angústia daquela pessoa, essa aflição, esse estreitamento que a pessoa sente no coração, uma angústia que a pessoa sente no coração. E a última maneira principal de abordar a ansiedade, então, é biológica, um fenômeno psicológico, um fenômeno sociológico, é um fenômeno espiritual ou filosófico. É a ansiedade que tem a ver com a questão do sentido da vida da pessoa. A pessoa às vezes não entende ou entra em crise a maneira que ela se entende no mundo. Então tem um conjunto de filósofos e também dentro de várias religiões que procuram, de algum modo, percebe-se o quê? Não basta só remédio. Se fosse só remédio que resolvesse o problema, nações extremamente desenvolvidas do ponto de vista econômico, né, estruturas hospitalares, não teriam pessoas ansiosas. Então não é só uma questão de remédio. Nem toda a farmacopeia do mundo foi capaz, por exemplo, nações como a Austrália, Nova Zelândia, que são desenvolvidas do ponto de vista da economia, e tem pessoas que se matam, tem pessoas que continuam angustiadas. Então, também não pode ser uma coisa só sociológica, porque muitas vezes são cidades calmas, tranquilas, e ali a pessoa ainda assim se sente perturbada, e, né, questão psicológica. Então, existe um campo que é chamado, então, das ansiedades existenciais, uma angústia que não consegue ser explicada apenas sociologicamente, apenas psicologicamente, apenas biologicamente. Quem fala isso não sou eu, né? Na verdade, no livro, nós usamos essa explicação, esse panorama, a partir do professor Horvitz. O professor Alan Horvitz é uma autoridade, ele é um grande historiador da ansiedade. Então eu usei os trabalhos do professor Horvitz pela Johns Hopkins University nos Estados Unidos. Ela tem uma coleção que estuda a história de cada doença, de cada enfermidade. E é interessante que quando se estuda a ansiedade, então de cara a gente percebe o quê? Hugo, Bruna, a ansiedade é um tema sério, é um tema, essas angústias que alcançam as pessoas, ele não pode ser tratado de um modo reducionista, de um modo simplista. A ansiedade é um fenômeno, tem um termo técnico, é plurietiológico, que significa que pode ter várias causas. Né? Às vezes é um conjunto. Sim. Às vezes tem uma coisa química mesmo, às vezes tem um trauma, às vezes tem a pressão social e uma questão espiritual. Às vezes tem 4 entrelaçamentos diferentes. Então, ele é um fenômeno plurietiológico, tem várias causas, e também é um fenômeno multifatorial, que envolve diversos fatores. Então, mais uma vez, obrigado por esse espaço para a gente ter uma oportunidade de conversar, aprofundar um pouquinho mais nesse sentimento de angústia que muitas pessoas sentem, que nós chamamos de ansiedade. Um tema tão pertinente para os dias de hoje, né, pastor? Eu tenho muito ouvido as pessoas dizerem para mim que as pessoas têm crise de ansiedade. E tem pessoas que estão dirigindo seus carros e não conseguem nem sair do lugar. As pessoas travam e precisam de alguma ajuda. A ansiedade tem esse poder mesmo de levar a pessoa a um ponto de ficar estática e não conseguir se mover? Existem. Quando a gente fala, né, do ponto de vista da medicina, claro, não é a ênfase do nosso livro. Nosso livro vai estudar mais a questão espiritual. Essa quarta maneira de entender a ansiedade é o foco do nosso livro. Mas existem, por exemplo, ansiedade de separação. Uma criança que às vezes não consegue ficar longe do pai, ou uma pessoa idosa que não consegue ficar longe do cuidador e ela trava, né? Ansiedade social, fobia social. A pessoa trava, não consegue falar, fica, né, o mutismo, né, seletivo, a pessoa não consegue, às vezes, se expressar. Então, realmente existem casos
severos, né? E isso que é importante. Acho que um podcast como esse é importante, né? Na Bíblia, agora falando do nosso ponto de vista, na Bíblia, nem todos os problemas emocionais são... Existem problemas que são atribuição na Bíblia a espíritos malignos. A Bíblia fala sobre isso. Por exemplo, uma vez um pai chegou para Jesus e estava aflito porque o filho dele fala: meu filho Jesus, ele desde criança ele se atira no fogo, ele se atira na água, e havia uma casta de demônios naquele menino, de acordo com o que o próprio Senhor Jesus falou. Jesus falou: olha, essa casta não sai sem jejum e oração. Então tá lá em Mateus 17, por exemplo, essa história. Então a Bíblia fala de Saul que vinha um espírito maligno que perturbava Saul, e ele ficava transtornado com aquele espírito maligno. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, existem questões também relacionadas à falta de fé. Também a Bíblia fala de pessoas que perderam a fé e se naufragaram em muitos sofrimentos. O apóstolo Paulo fala de pessoas que abandonaram a fé e se encheram de bagunças, de confusões na vida dessas pessoas. Agora, nem todo o problema é o espírito maligno, nem todo o problema emocional, nem todo o problema é falta de fé, nem todo o problema é pecado, apesar do pecado também causar angústia. O salmista, quantas vezes ele fala: eu tô chorando por causa do que eu fiz, do meu erro, o meu pecado me persegue agora. Mas a Bíblia fala também, por exemplo, que existem problemas emocionais que muitas vezes acontecem por falta de sabedoria. Não é uma questão do pecado, mas a pessoa às vezes não sabe, não tem domínio próprio nas palavras. Às vezes é uma catástrofe nacional que levou as pessoas a ficarem ansiosas. Às vezes Então chegou uma vez uma pessoa enferma, um cego de nascença, e Jesus falou: olha, essa enfermidade não é por causa do pecado, nem dele, nem dos pais. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifeste. Então Jesus abre outras possibilidades também. Então eu acho importante a gente entender isso. Existem às vezes ansiedades que sim são espirituais, a gente está falando aqui sobre isso, mas às vezes pode também ser um remédio, né? A igreja, né, historicamente, ela sempre foi muito importante no desenvolvimento dos hospitais, da medicina. Aliás, o hospital é uma coisa que a gente coloca na introdução do livro, lembrando isso, né? Os hospitais, eles foram uma criação da igreja cristã. Foi um sujeito, né, Basílio Magno, conhecido São Basílio Magno. No ano 369, ele desenvolveu o primeiro hospital pela igreja bizantina. O hospital mais antigo do Brasil é um hospital fundado por jesuítas, a Santa Casa de Misericórdia. O hospital mais antigo do mundo em funcionamento é o Hospital São Bartolomeu, em Londres, que também foi a igreja que começou. Lucas era um médico, né? Lucas ele era um médico amado, chamado na Bíblia. Então, a medicina é uma bênção. Jesus falou sobre a importância da medicina. Jesus falou: olha, não são os sãos que precisam de médico. Ou seja, os doentes precisam de médico. E muitas vezes tem preconceitos, muitas vezes tem essa questão de achar que todo problema emocional é necessariamente falta de fé, pecado ou uma influência maligna. A Bíblia fala que sim, pode ser também, mas não necessariamente é uma coisa assim. Então, muitas vezes, nós precisamos também falar mais, conscientizar, claro, sempre em oração, com amor, mas pessoas, às vezes, precisam de um tratamento médico, um tratamento clínico, e vão ficar bem, vão superar esses momentos difíceis também, né, Hugo? Ô, pastor, o senhor trata no livro sobre a questão de Mateus 6. Jesus diz várias vezes: não se preocupem com amanhã, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, tratando bem claramente sobre o tema da ansiedade. Toda ansiedade, pastor, ela é ruim? Ou tem algum tipo de ansiedade que nós, como seres humanos, nós podemos ter? Excelente. Hugo, Bruna, agora a gente vai entrar então no texto bíblico, né, propriamente dito. A proposta do livro é justamente essa. É um estudo sobre o principal texto na Bíblia sobre a questão, em grego é merinate, que a gente traduz em português como ansiedades, cuidados da vida, preocupações. Então é o principal texto onde Jesus ensina como que o cristão, a cristã, devem lidar com as preocupações, as merinates,
as Merinates. Então é um texto central sobre esse assunto, né? Somente o filósofo Søren Kierkegaard escreveu 3 livros só sobre essa passagem do Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte é o texto mais estudado do mundo. Muito rico, né? A oração do Pai Nosso está lá, as bem-aventuranças estão lá, a regra de ouro, fazer ao outro aquilo que você espera, tá tudo ali. Então o Sermão do Monte, a maior mensagem que a maior pessoa, Jesus, né, Filho de Deus, ele anunciou. Então o Sermão do Monte tem uma sessão onde Jesus vai falar sobre Merinate, sobre preocupações, sobre ansiedades. E aí, respondendo então a pergunta, a Bíblia no Novo Testamento apresenta Merinate como um termo neutro. Ou seja, existem Merinates, preocupações boas, em alguns textos, e existem Merinates, preocupações e ansiedades malignas, perversas. Exemplos de boas Merinates. Filipenses, capítulo 2, verso 20. Paulo diz assim: eu não tenho ninguém como Timóteo que tem preocupação sincera com a igreja. Então aqui ele está dando um exemplo bom, de uma boa ansiedade, de uma boa preocupação. A preocupação amorosa com a igreja. Uma preocupação que tem a ver com responsabilidade, com zelo, com carinho. Então essa é uma boa preocupação. Então um pai, uma mãe que tem um zelo, carinho pelos filhos. Isso não é um problema, isso é um dever na Bíblia. Quer dizer, os pais amarem os seus filhos, os filhos honrarem os pais. Aliás, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai citar isso também. Ele fala, olha, a mulher solteira pode se preocupar, ficar ansiosa, Merinate, com as coisas do Senhor. Mas a que é casada, ela tem que dedicar também ao seu marido, aos seus filhos, à sua família. Então, existem exemplos de boas ansiedades. Nós mesmos, no dia a dia, às vezes a gente fala assim, poxa, vai ser meu aniversário, eu tô ansioso pro meu aniversário, eu tô ansioso para a minha formatura. Nossa, nós vamos fazer uma viagem e nós estamos ansiosos para essa viagem. Nós mesmos, no dia a dia, muitas vezes usamos a palavra ansiosa como algo, essa expectativa, ou né, esse carinho, eu tô ansioso com o que vai acontecer ali, algo bom. Mas a Bíblia fala de preocupações de Merinates ruins. E quais são essas Merinates ruins? São aquelas preocupações e ansiedades que nos afastam de Deus. Então, vou dar 3 exemplos. Primeiro exemplo, parábola do semeador. Jesus, em Mateus 13, diz que a semente da palavra caiu em diferentes tipos de solo. Coração, que são solos. Sim. E uma dessas sementes caiu num coração, num solo, que os espinhos das Merinates, os espinhos da ansiedade sufocaram a palavra. Sufocaram, abafou o microfone aí, ó. Abafou. Ele usa a expressão estrangulou, abafou. Quer dizer, uma ansiedade que abafa a palavra de Deus no coração, ela tem que ser combatida. Né? Então Jesus está ensinando isso. Você não pode deixar uma preocupação, ela deixa de ser saudável quando ela começa a sufocar a palavra de Deus. Outro exemplo. Jesus, em Lucas, na casa Marta e Maria, né? Família que ele amava, né? Irmãs de Lázaro, a família que ele amava muito, amigos dele. Maria estava na presença de Jesus, absorvendo o que Jesus estava ensinando. E Marta andando de um lado para o outro. Aí Jesus fala, Marta, Marta, você está Merinate, ele usa a palavra lá, você está preocupada, você está ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária. E a sua irmã escolheu a melhor parte. Mais uma vez você percebe uma má ansiedade, ou seja, a ansiedade que sufoca a palavra de Deus, a ansiedade que distrai a gente, que nos tira da presença de Jesus. Então aqui ele tá censurando Marta. Marta, você não pode deixar que uma Merinate tire você aqui da minha presença. Né? E o Sermão do Monte, Jesus ele vai dizer 3 vezes no Sermão do Monte. Né? Mateus capítulo 6, ele vai dizer no verso 25, no verso 31 e no verso 34, 3 vezes, não andeis ansiosos. Não deixem as preocupações dominarem vocês. E aí no Sermão do Monte está conectado com a questão de Mamon. Começa ali, né? Quando ele diz, olha,
vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e a mamon. E aí logo, né, ou você agradar a um e vai desagradar o outro. Então você não pode servir dois senhores. É uma impossibilidade espiritual, você servir a dois senhores. Então, existem até eruditos nesse texto que citam leis da época que diziam que você não podia ser, naquela época do Império Romano, cidadão de dois estados. Hoje até existe dupla cidadania, mas tinham leis que proibiam no Império. E aí alguns eruditos do Sermão do Monte falam que Jesus pode até estar fazendo uma alusão aqui. O fato é que Jesus está declarando um princípio. Não dá para você seguir dois senhores. Por quê? Porque se você andar em duas direções opostas, você vai se partir no meio. Então, aí ele fala, então, portanto, não andeis ansiosos. Então, quer dizer, a ansiedade que divide a lealdade do nosso coração. A ansiedade que me faz querer seguir Mamon, e às vezes até a pessoa quer seguir Deus, mas está dividido o coração. Não é um coração purificado, não é um coração limpo. Então tem uma definição que alguns teólogos usam para o que seria então uma definição teológica de ansiedade, como ansiedade é a crise da fé na providência divina. Ansiedade como uma crise de fé, onde a preocupação está esmagando a palavra, ou está alguma coisa que a pessoa quer fazer, como Marta, está tirando a pessoa da presença de Jesus. Então é uma inquietação, a pessoa não sabe se vai juntar tesouro na terra ou no céu. Então esse é o tipo de ansiedade que Jesus combate no Sermão do Monte. Pastor, Bruna, sei que você tem muitas perguntas. Não só eu pergunto. Não, imagina. Eu ia perguntar, uma hora você diz que a distração, ela acaba sendo quase como um sintoma, uma consequência da ansiedade. Quando ali a gente olha para a parábola das 10 virgens, a gente vê que metade ali delas pareciam estar distraídas demais e a unção, né, que é representado pelo óleo, pelo azeite, ele acaba todo indo embora. Então, às vezes, a gente olha para essa mensagem, para esses versículos, e a gente fala assim, bom, a distração com certeza vai ser o celular, então eu vou tirar ele da minha frente. A distração, ela com certeza vai ser isso aqui. Mas muito me parece que a distração é algo que a gente não percebe. Por isso mesmo que ela acaba sendo uma distração. Essa passagem a gente também pode olhar pela ótica da ansiedade, como se... foi isso também que acabou acarretando ali. Isso também acarreta a pessoa acaba se esvaziando da unção dela, do azeite dela. E aí que a gente olha, né? As outras 5 acabaram olhando e falando assim, não, eu não vou dividir meu óleo com você. Então, nesse complexo aí de ansiedade, como que a gente acaba não dividindo o nosso óleo com as distrações? Bruno, eu achei muito apropriada a sua colocação. Esse é o tema de toda a Bíblia, como Jesus vai dizer no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, quando Jesus fala de ansiedade, ele tem 3 negativas, 3 comandos proibitivos, mas tem um positivo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas serão acrescentadas. Em nenhum momento Jesus disse que roupa não é importante, que bebida não é importante, que comida não é importante. Mas Jesus está dizendo explicitamente que a importância de tudo isso é relativa, é secundária perto de Deus. Então, muitas vezes, nós amamos Deus, gostamos de Deus, mas ele está em segundo. Quer dizer, até está alto, mas não está no primeiro lugar. Está em terceiro, está em quarto, está em segundo. Jesus ele fala que a ansiedade ela é combatida quando Deus ele é, priorizado na nossa vida. Busque em primeiro. A capacidade de entender o que é mais importante e menos importante na vida é uma das chaves para vencer a ansiedade. Então, isso atravessa o ensinamento de Jesus nesse trecho. Ele vai dizer, a vida é mais importante que o alimento. O corpo é mais importante que a roupa. Vocês são mais importantes que as aves do céu. Vocês valem mais que muitos pardais, ele vai dizer na sequência. Vocês valem mais que essa erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo para virar
lenha, combustão, para um fogão, para alguma coisa assim. Quer dizer, então a vida humana vale mais. Então busque em primeiro lugar. E o que é o mais importante de tudo? Deus. Então, qual que é o primeiro mandamento? É amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de todas as forças. Então, o primeiro dos 10 mandamentos é sobre isso. Não terás outros deuses além de mim. A grande questão não é o ateísmo, é a idolatria que é o problema. O problema do ser humano é porque mesmo a pessoa que crê que Deus não existe, o ateísmo não deixa de ser uma crença, o que vai suprir, então, o senso de propósito, de valor, de significado, de compreensão do que é a vida, da ética, o modo de relacionar com outras pessoas? Alguma coisa vai ocupar esse espaço na vida da pessoa. Então, nós precisamos, na verdade, o tempo inteiro examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, existe um convite na Escritura a examinar o nosso coração, a examinar a nossa vida, né? À luz da palavra. Por quê? Às vezes nós temos uma performance religiosa. Essas virgens estavam lá com óleo, igual você falou, estavam lá com óleo, mas não perceberam que estava vazando, Paulo coloca um comando assim: não extingais o espírito, em 1 Tessalonicenses. Por quê? Porque é possível o espírito ficar extinto. Quer dizer, a tendência muitas vezes, qual que é a tendência do fogo? É se tornar cinzas frias, se ele não for alimentado, se não tiver combustão, se não tiver combustível para o fogo. Paulo fala, então não deixe apagar o espírito na vida de vocês. Ele vai dizer para os Gálatas, olha, vocês perderam o primeiro amor. Vocês começaram bem. O que aconteceu com vocês no meio da caminhada? Que vocês perderam aquele amor, aquele... Então, Jesus, no seu tempo, então, ele falou assim, olha, vocês transformaram a casa do Pai num balcão de negócios. Vocês estão na casa do Pai, mas vocês aqui há uma distorção da finalidade, há uma confusão do que vocês estão fazendo aqui. Covil de ladrões é uma expressão que aparece em Jeremias, aparece no Antigo Testamento, tem a ver com o lugar que o criminoso se esconde depois do crime. É isso que é um covil de ladrão. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, vocês transformaram a casa do Pai, o lugar do culto, no lugar que vocês se escondem de Deus. Olha como é forte o que Jesus está dizendo. Vocês transformaram a casa do Pai num covil de ladrões. Então a pessoa comete um pecado e tal, e ainda vai lá, mas está lá só da... Então vocês me honram com lábios, mas o seu coração está longe de mim. O coração, Deus não está em primeiro lugar no coração de vocês. Então a ansiedade, por essa perspectiva que a gente está examinando aqui, essa ansiedade espiritual, essa ansiedade, ela também é um termômetro, ela é um alerta para um cristão genuíno, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Quando o seu coração começa a ficar muito ansioso, é um momento de parar, é um momento de refletir, de discernir. Peraí, que preocupação é essa? Né? O seu Deus, ele é maior que os seus problemas, diz uma canção. Né? Meu Deus é maior que os meus problemas. A Bíblia fala sobre isso. Então, por que você está tão apavorado? Se Jesus está consumado, ele morreu na cruz. E Jesus vai censurar. Ele vai dizer assim, então por que vocês estão, assim, homens de pequena fé? Ele coloca essa pergunta. Por que vocês estão tão preocupados? Deus não cuida da ave. Deus não cuida não veste o lírio do campo. Por que estão tão aflitos, homens de pequena fé? Tem uma frase no livro, para fechar essa colocação maravilhosa que a Bruna fez aqui, tem uma frase no livro que é do George Miller. George Miller, herói da fé. Sim. Tem muitas obras sobre biográficas, né? O George Miller, ele estruturou o primeiro, assim, um orfanato moderno, né? Que hoje é a Fundação George Miller em Bristol, na Inglaterra. É um orfanato, uma instituição referência, né? Que remodelou práticas, né? E ele era um homem de muita fé. Alguns até chamam ele, entre aspas, de o apóstolo da fé. Uma fé incomum, assim, um homem com uma garra. E ele tem essa frase, né? Quando aumenta a ansiedade, é um sinal que está diminuindo a fé. Mas quando aumenta a fé, é um sinal que nós estamos vencendo a ansiedade com Deus. Então, eu entendo assim, biblicamente é possível dizer isso. Nós temos que tomar cuidado quando o nosso coração começa a ficar um pouco aflito. Né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma é nada, não é economia, política, mudança do governo, peste, fome. Nós estamos em Cristo.
Então, se a ansiedade começa a crescer demais, é porque está vazando a unção, é porque está esfriando o espírito. Então, e é um desafio de cada dia, né? Basta cada dia o seu papel. Acho que nós vamos falar mais disso daqui a pouco. Pegando o gancho no que o senhor disse, pastor, lá na igreja a gente discipula pessoas. Por vezes a gente encontra discípulos numa situação de ansiedade grande e por vezes já falei para alguns discípulos que a ansiedade é falta de fé. E por vezes tem alguns que não gostam dizendo isso, quando eu digo isso, porque ele está colocando aí em choque aí a fé dele em Cristo. A gente pode dizer que a ansiedade é uma pessoa que está deixando a fé um pouco de lado? Quem tem ansiedade é falta de fé? Então, por isso que no início a gente fez alguns esclarecimentos conceituais. Existe a questão patológica, sim, existe, né? Então, mas existe também a ansiedade por falta de fé, que Jesus aborda frontalmente no Sermão do Monte. Ele está dizendo, onde está a fé de vocês? Onde está a confiança de vocês? Então, existe uma dimensão espiritual na ansiedade. A ansiedade não é uma bobagem na ética cristã, na doutrina cristã. Ela não é uma coisa que simplesmente, não, só um remédio resolve. Às vezes, vamos lá, cada caso é um caso. Sim. Cada caso é um caso. Mas nós precisamos aprender a confiar em Deus. Deus está nos chamando para confiar nele. Então, o projeto de vida que Jesus apresenta é um projeto diferenciado. Algumas pessoas, o projeto da vida das pessoas é a ganância. É ter cada vez mais. É ter cada vez mais. Então, ela é a cobiça. A pessoa, ela sempre acha que se ela tiver mais, vai ser melhor. Então, Jesus fala de 2 olhos, 2 tesouros, 2 senhores. Né? Ele fala de um olho que está em trevas. Ele fala que é um olho do ganancioso. Né? Se os seus olhos forem trevas, que grandes trevas você tá. É aquela pessoa que tudo para ela é o dinheiro, é a fama, é o status, é o aqui, é o agora. Então ela tem um tipo de ansiedade, que ela tem uma ansiedade de querer mais. Tem um livro de um filósofo, Alain de Botton, que é Ansiedade por Status, né? Bem característico. Ver o outro ostentando e ele quer ter igual. Aí Jesus fala, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como esse lírio do campo que Deus vestiu. Então, Jesus ele mostra a futilidade de você tentar, pelas suas próprias forças, alcançar uma paz numa suposta riqueza. O dinheiro é igual à água do mar. Quanto mais bebe, mais sede a pessoa tem. Quanto então, mais tem, mais quer. Mais tem, mais quer. O apóstolo Paulo vai tratar esse questão também. O amor ao dinheiro é uma afirmação fortíssima que Paulo faz. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essa cobiça desenfreada. Foi por quererem ficar ricos que muitas pessoas, Paulo diz, caíram em desejos descontrolados e nocivos no final da primeira carta de Timóteo. Então, aqui, Jesus está mostrando um tipo de projeto de vida de umas pessoas que querem cada vez mais, querem pisar nos outros. Só que tem um outro que é o oposto. É o medo de perder. O que eu vou vestir? O que eu vou comer? Como é que vai ser? O que eu vou beber? Então, o projeto de vida da pessoa é a sobrevivência. Então, Jesus está dizendo que o projeto da ganância e o projeto da sobrevivência, na verdade, ambos, a pessoa está servindo mamão. A fé dela está na posse. De algum modo, a fé, a concentração da pessoa ainda está em coisas passageiras. Tanto a pessoa que quer ter cada vez mais, Jesus ele fala, é igual a pessoa, então, que também está desesperada. Ai, como é que Deus não, é como se Deus não pudesse prover, como se Deus não tivesse poder, amor, graça. E Jesus ele coloca seguranças para nós. Ele faz promessas para aquele que crê. Ele diz, primeiro, o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Né? A Bíblia mostra que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Eu sempre brinco assim também, né? Quando Jesus diz em Mateus 10, ele fala assim, o Pai sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. É um modo de dizer, ele te conhece melhor do que você mesmo. Te conhece por inteiro. Porque ele olha pra você e fala, não, você tem 200.004 fios de cabelo, 204.000 fios de cabelo, ou 178.502 fios de cabelo. Eu tenho um pouco menos. O careca é mais fácil, que é zero, né? O careca, a brincadeira é essa, né? Quer dizer, o careca é zero, é mais fácil. Mas Jesus ele fala, quer dizer, Deus conhece, ele sabe o que vocês precisam. Aliás, ele disse assim também, ele sabe o que vocês vão pedir antes da palavra sair da boca de vocês. Então,
Deus não, ele sabe, e segundo, Deus ele supre. Deus ele supre. Nossa dor não é indiferente para Deus, né? Embora nós não podemos ver Deus, embora Deus seja invisível para nós, nós não somos invisíveis para Ele. Ele conhece nosso desafio. Ele falou, então, todas essas coisas serão acrescentadas. O que vocês precisam vai ser acrescentado para vocês. O apóstolo Pedro, no final da Bíblia, vai repetir essa afirmação. Ele vai dizer, 1 Pedro 5,7, que é o capítulo final do Além da Ansiedade, Pedro, lembrando, ecoando as palavras de Jesus no Sermão do Monte, Pedro estava lá, quando Jesus falou aquela palavra, ele vai dizer, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele não vai cuidar. Deus já está nos sustentando, Deus já está cuidando de cada um de nós. Então, é uma questão de fé, é uma questão de convicção, é uma questão de certeza da fé. Então, sim, existem pessoas que precisam ouvir isso. Às vezes a pessoa está com uma fé fragilizada, está ouvindo mais as notícias, está ouvindo mais as pessoas, está ouvindo mais o próprio coração. Vamos ouvir a palavra de Cristo. Vamos abrir o coração para a semente da palavra, que essa palavra frutifique na vida de cada um de nós. Amém, pastor. Mateus 6,33 é um versículo que muito foi falado na minha igreja, na rede de jovens, há muitos anos atrás. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que acontece hoje, que eu vejo, muitas pessoas às vezes querem as coisas acrescentadas na vida, para depois poder buscar o reino de Deus, mas a conta não é essa, né? A fórmula não é essa. Deus fala assim, busquem, pois em primeiro lugar o meu reino, e aí depois vocês vão ver que eu vou acrescentar todas as demais coisas na vida deles. Pastor, talvez a pessoa que tem ansiedade, ela não saiba disso, mas existe efeitos destrutivos na vida de uma pessoa que tem ansiedade? Quais são os efeitos que podem causar numa pessoa que sofre disso? Então, só um primeiro ponto. Todas essas coisas serão acrescentadas. Existe uma promessa, Jesus está falando. Quais são essas coisas? São aquelas que ele se referiu antes. A comida, a bebida, o sustento. Então, Cristo basta, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque Cristo basta para nós. O próprio Deus basta para nós. Então, quando a pessoa está ansiosa e não crê que Deus vai ter esse cuidado na nossa vida, significa que esse suprimento é sempre e todo o tempo? Não. Porque o próprio Jesus inicia o Sermão do Monte dizendo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ele termina o mesmo texto dizendo, basta a cada dia o seu próprio mal. Então nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo que tem a consequência do pecado. Então, o próprio Jesus, ele foi despido na cruz. Ele teve sede na cruz. E deram vinagre, fel lá para ele tomar. Então, o próprio Jesus, ele é o exemplo que não é... Ele sofreu, né, as consequências ali, no meu e no seu lugar, no nosso lugar, né? E Paulo também tem ocasiões que ele fala, tive sono, fiquei noites sem dormir, passei fome, passei sede e passei frio. Então existem momentos de deserto, então esse ensinamento de Jesus tem que ser colocado no contexto imediato, o mal de cada dia, no contexto do Sermão do Monte, que fala abertamente que seremos perseguidos por causa dele, vamos sofrer injustiça, e no contexto da Bíblia como um todo, né? Sim. Agora, a ansiedade, então, ela só complica mais as coisas. Então existem várias razões no texto, onde Jesus mostra os motivos que a ansiedade não é o melhor caminho. Então, o ansioso é uma pessoa pessimista, é uma pessoa então que ela olha para o futuro. Por mais pessimista que você seja, isso não vai te ajudar a lidar com o problema. Não vai amenizar. O problema já existe. Então, o modo de encarar não é ficando pessimista. Por mais que você exagere os cenários, não é isso que vai resolver a situação. Então, primeira coisa que a gente pode destacar várias coisas. Eu vou destacar 3 razões que mostram por que a ansiedade ela é, então, muito danosa. Primeiro, ela desgasta a nossa energia. Jesus ele diz, qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a vida, um côvado ao curso da vida, um côvado à sua estatura.
Então, Jesus ele diz que a ansiedade ela só desgasta, ela não resolve o problema de amanhã e tira minha energia de hoje. Não tem na Bíblia nenhum exemplo de alguém que ficou ansioso e viveu mais. Verdade. Mas tem na Bíblia pelo menos um exemplo de uma pessoa que, ao invés de ficar ansiosa, confiou em Deus e orou e viveu mais, que é o rei Ezequias, que está lá em Isaías capítulo 38. Então é uma passagem emblemática, né? Se você lembrar dela aqui quando Jesus está falando que a ansiedade não aumenta a vida, mas a oração aumenta, porque Isaías chegou na casa de Ezequias e falou, olha, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque certamente você morrerá, você não vai se recuperar. Palavra dura, né? Palavra dura. Já pensou? Quando eu prego sobre esse texto, eu comento assim, gente, eu acho que só de Isaías aparecer na minha casa eu já caia morto, entendeu? Aí ele pega e ainda fala, assim diz o Senhor. Aí eu morri a segunda vez, né? Aí ele diz, assim diz o Senhor, você vai morrer e não vai viver. Eu morri 3 vezes em um versículo ali, né? Quer dizer, imagina uma situação dessa. Ezequias ele disse que ele ficou abatido, ele virou o rosto para a parede e orou. Ele despejou a alma dele diante de Deus. Ele colocou diante de Deus aquilo. Quer dizer, foi Deus que disse, então eu vou falar com Deus. Vou colocar isso diante dele. Senhor, o Senhor me conhece. Então ele fala com Deus, eu tenho te servido. Deus tem misericórdia. Ele apela à misericórdia de Deus. E Deus escutou a oração dele. E mandou Isaías voltar lá. No verso seguinte, Isaías volta, olha, assim diz o Senhor, ouvi sua oração, vi suas lágrimas e acrescentarei 15 anos à sua vida. Então é muito bonito esse texto, né? Então a ansiedade, ela não tem esse poder de fazer você viver mais. A ansiedade não tem essa força. A ansiedade, ela mata a esperança. Ela é... Agora, a fé, ela vai... Deus pode abrir porta onde não tem porta. Ele mostra algo novo, ele mostra uma lição. Paulo, ele vai dizer exatamente isso em Filipenses 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, com orações, súplicas e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, Paulo, bem prático na parte pastoral dele ali em Filipenses, ele diz, olha, orem ao invés de ficarem ansiosos. Por quê? Porque a ansiedade não resolve o problema. Ezequias fez o que Paulo disse. Talvez ecoe na orientação de Paulo uma lembrança desses episódios. Segundo motivo, então, que Jesus dá. O primeiro é que a ansiedade não acrescenta vida. Ela termina de tirar a sua vida. Tem uma frase no livro assim, os vermes comem teu corpo morto. A ansiedade te devora vivo, em vida. Né? A ansiedade te devora em vida. Mas, em segundo lugar, Jesus ele ensina que a ansiedade, ela também compromete o nosso testemunho. Porque ele diz assim, os pagãos é que se comportam dessa maneira. Então, um outro dano que a ansiedade causa é a nossa reputação. Uma pessoa que se torna conhecida por ser ansiosa, apavorada, precipitada, desesperada, em todas as camadas possíveis, isso é prejudicial para essa pessoa. Quer dizer, uma pessoa que vive assim, por exemplo, ela pode fechar oportunidades no trabalho para ela, por ganhar uma fama de uma pessoa que não é calma, que não reflete no que diz. Mas Jesus está falando ali especialmente da questão do testemunho espiritual. Ele fala assim, se vocês que são meus discípulos, Jesus está falando do Sermão do Monte para os discípulos. Se vocês se comportarem igual um gentil, O que é gentil? É o que está longe de Deus, é o que, né, ali naquele contexto representa a pessoa que não conhece Deus. Então, como que um discípulo meu se comporta igualzinho uma pessoa que não conhece o Senhor? Então, Jesus ele fala, os pagãos é que se comportam assim. Então, a ansiedade, ela é muito, muito, muito danosa também para o nosso testemunho, para o modo que nós vamos influenciar as pessoas. Isso é algo para a gente refletir, né? Muitos pais, às vezes, reclamam do filho, da filha, mas em casa é uma ansiedade só, uma gritaria, é só reclamação e murmuração. Né? O pai é uma cebola, a mãe é um alho. A filha não vai cheirar uma flor, meus irmãos. Então, assim, quer dizer, que tipo de... É fácil depois reclamar, né? Você falou de ministério com os jovens, reclama do pastor de jovens, reclama do ministério infantil, mas a Bíblia fala, né? Ensina a criança, né? Para o pai e a mãe ensinar a criança
no caminho que deve andar, ensina os seus filhos, coloca isso diante dos seus filhos, né? O ministério infantil vai colocar os pais, né? Então, o testemunho. E terceiro lugar, Jesus ele fala algo impressionante, né? Ele diz que a ansiedade fecha o futuro. Ela fecha os horizontes. Ele diz assim, é uma das coisas, uma das descobertas que eu fiz na pesquisa para o livro mais interessantes foi essa. Eu li, né, assim, muitos comentários bem técnicos do Sermão do Monte, em outros idiomas, coisas assim, fiz um esforço mesmo, conversei. E eu aprendi nessa pesquisa quando Jesus diz assim, não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Quando Jesus diz isso, ele personificou o amanhã. Jesus ele personificou o dinheiro, Mamon, como se fosse um pseudo-deus, e no final do texto ele personifica o amanhã. Ele diz assim, não preocupa com o amanhã, que o amanhã já tem os problemas dele. Sim. Quer dizer, como se o amanhã fosse uma pessoa cheia de problemas, como se ele fosse uma pessoa também. E isso é muito interessante, né? Porque os eruditos do texto ali de Mateus mostram que não há paralelo na literatura antiga de alguém que tenha dito algo sequer perto disso. Então há uma originalidade total nas palavras, no modo que Jesus expressou. E é muito interessante, porque é isso que acontece com a pessoa ansiosa. A pessoa que está ficando ansiosa, o amanhã vira um monstro, né? Ele vira um ente, ele vira um obstáculo, ele vira um monstro que às vezes nem existe e está na cabeça da pessoa, né? Fica fantasiando as coisas na mente. A pessoa vai criando um monstro e Jesus fala, não preocupa com o amanhã, você não está na alçada de você se preocupar com o amanhã. Provérbios 27, verso 1 diz assim, não se gabe do amanhã, porque você não sabe o que esse dia ou aquele pode trazer. Em nenhum momento Jesus está dizendo que nós não devemos planejar o futuro. A Bíblia fala, consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. A carta de Tiago diz assim, olha, vocês não devem dizer, amanhã eu vou fazer isso, aquilo. Digam, se Deus quiser, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Né? Uma outra frase que eu gosto de citar, assim, escreva os seus planos a lápis, porque a borracha está na mão de Deus. Né? Então, quer dizer, planejar é uma bênção. Sim. Na multidão de conselhos há sabedoria. Então, tenha conselheiros para os seus planos. Quem quer me seguir tem que sentar, calcular o preço. O tempo inteiro a gente vê planejamento na Bíblia. Deus Lucas é um Deus 14, que fala sobre construir uma torre. Construir a torre. Quem que vai primeiro construir uma torre? Que primeiro não senta e calcula, né, o preço. Paulo planejou uma viagem para a Espanha, né, que o Novo Testamento não interrompe em Atos, não fala se ele conseguiu ir, mas ele fala que ia para Jerusalém, de Jerusalém para Roma, passar brevemente por Roma, que ele tinha o objetivo de ir para a Espanha. O planejamento que Paulo fez, que ele explica lá no final da carta aos Romanos, deu tudo diferente do que aconteceu. Ele foi preso no meio do caminho, ele até chegou em Roma, mas tudo de um modo, ele tinha um plano. Quer dizer, se Paulo, o apóstolo Paulo, né, que Cristo se revelou a ele ali no caminho de Damasco, ele fazia planos e Deus ia modulando, porque o coração do homem faz planos, no plural. Mas a resposta vem do Senhor, no singular, lá em Provérbios. Então, Jesus não está falando que nós não devemos... O que Jesus está falando é que nós não devemos deixar. Que a preocupação com o amanhã feche a nossa vida. Que você usou no começo, Hugo. Trave a nossa vida. Paralise a nossa vida. Vamos viver um dia de cada vez. Né? É bem prático como termina. Basta cada dia o seu próprio mal. A nossa vida é um dia de cada vez. Que a gente possa orar então como o salmista, né? Salmo 90, verso 12. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias para que o meu coração alcance sabedoria. Então, 3 razões que Jesus coloca, pelo menos. Tem várias, acho que no livro eu coloco 10 razões, né? Eu estou puxando de memória aqui, acho que são 10 razões. 10 razões. No capítulo 1, né? Isso. E eu estou destacando apenas 3 delas aqui por causa do tempo, mas por que não ser ansioso? A ansiedade, ela vai esgotar as suas energias e não vai resolver o problema de amanhã. Quem pode acrescentar 1 hora à vida? Então, a ansiedade é um suicídio lento, né? Segundo, ela compromete o testemunho. Né? Os pagãos se comportam assim, vocês não vão brilhar a luz, vocês vão salgar desse jeito. E terceiro, ela fecha o futuro. Calma, basta cada dia o seu próprio mal. Não fica preocupado com amanhã.
Tem pessoas que paralisam a vida. Então que Deus nos dê graça, Bruna, Hugo, pra gente enfrentar esses desafios. Amém, amém. E aí eu estava lendo aquele livro, pastor, do Paul, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, Tournier, do Culpa e Graça. Ah, tá. E ali ele vai falando bastante sobre a culpa ali que a gente enfrenta no dia a dia e a culpa religiosa também. Então, desde eu ter encontrado alguém na rua e não ter parado para cumprimentar e a pessoa carrega aquela culpa para casa, tanto a culpa religiosa de não ajudei ali naquele ministério, não fiz o que eu deveria fazer, é aquela culpa que vai ali praticamente orbitando no nosso pensamento. Hoje, a culpa, ela é uma das raízes da ansiedade ou ela é uma consequência da ansiedade? Qual que é a relação dela, culpa e ansiedade? A culpa nas escrituras, a culpa do sentido teológico, ela vem como uma consequência do pecado humano. Então, na narrativa de Gênesis, no início das escrituras, o ser humano, ele desobedece a Deus. Ele rompe uma fronteira que foi estabelecida pelo próprio Senhor Criador. Quando ele rompe essa fronteira, essa linha, não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a promessa que foi feita pelo tentador foi qual? Você vai experimentar algo que não conhece, você vai ser como os deuses. Querendo esse êxtase, o que a humanidade encontrou? Náusea. Na verdade, não foi. Era uma propaganda enganosa. Prometia liberdade, trouxe escravidão. Prometia algo que não cumpriu. Então, é marketing enganoso, né? Marketing enganoso. Então, a Bíblia fala que o diabo se traveste de anjo de luz, que ele é como um leão querendo devorar. Ele é a antiga serpente que mentiu, é o pai da mentira, é homicida desde o início. Então, quando o ser humano ele desobedece a Deus, o mundo do ser humano entra em ruptura. Primeira ruptura com Deus. Ele escuta os passos do Senhor no jardim e sente medo. Olha só. Ele sente culpa. Aí vem, né? Aí vem ele agora, aquele encontro que antes era aguardado com expectativa, agora se tornou algo que ele quer se esconder. Então ele vai e faz folhas de figueira. Quer dizer, ele ainda tem capacidade criativa. Só que essa capacidade que ele tem, a imagem e semelhança de Deus, agora é usada não para promover a cultura, cultivar o jardim, nomear criativamente lá os animais, seja o que for. Ele usa isso aí agora para tentar se esconder de Deus. Então, a culpa ela é uma consequência direta do pecado. Paulo vai abordar isso em Romanos, de um modo bem profundo, denso, em Romanos. Né? Então, o que eu quero fazer... Isso eu não faço. Então o ser humano é esse ser que entrou em curto-circuito por causa do pecado. Então a culpa não o pecado não é um passatempo na Bíblia. O pecado ele não é uma feridinha. Ele é uma ferida profunda, né? Que nos afasta de Deus, que nos separou de Deus. Então, e nos separou do próximo, e nos separou da própria... nos alienou da criação, a terra agora dá espinhos. Então existe essa culpa que só Jesus pode tirar. Ele é a única pessoa pela sua salvação na cruz, a sua obra na cruz. Isso é o Evangelho. Jesus morreu na cruz para expiar os nossos pecados. Ele morreu no meu e no seu lugar. Então essa é a beleza do Evangelho, essa é a graça do Evangelho, essa é a misericórdia do Evangelho. Então quando você tem uma profunda, real experiência de conversão, de regeneração, como a Bíblia vai dizer... Então, essa culpa lá no âmago, ela vai ser arrancada e você experimenta. Então, o cristão, por exemplo, ele é um fascinado por Jesus. Né? A gente prega não para converter os outros, a gente prega porque nós não podemos deixar de falar o que nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, o que nossas mãos tocaram. Nós não conseguimos deixar de não anunciar isso que Jesus fez por nós, que transformou, que mudou o nosso caráter. Então, existem agora... Quando nós, então, passamos por essa experiência, não significa que agora somos pessoas perfeitas. Não significa que agora não temos nunca mais culpa na vida, que nunca mais vamos errar. Não. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Mas se nós errarmos, nós temos um intercessor diante do Pai. Então, 1 João vai falar sobre isso. Ele vai dizer assim, qual que é a diferença de quem foi regenerado e quem não foi regenerado?
Quem não foi regenerado, o pé que não tá nem aí, odeia, é como Caim, que era filho do maligno, homicida desde o início. Agora, quem foi regenerado é diferente. Não vai viver uma vida de hipocrisia. Não vai viver uma vida mentindo para os outros, mentindo para si mesmo, fazendo de Deus um mentiroso. 1 João fala. Pelo contrário, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então existe sim um chamado nas Escrituras para diariamente nós pedimos perdão aos nossos pecados, examinar o coração. Olha Salomão. Salomão, no início da vida, construiu o templo do Senhor. No final da vida, primeiro livro de Reis vai dizer que no final da vida Salomão não tinha o coração íntegro como seu pai Davi. Ele não seguia mais Davi com interesse de coração como seu pai Davi, porque ele começou a construir altares idólatras. Ele se apaixonou pelas concubinas e começou a construir templo para Astarote, para Moloque, o abominável deus dos amonitas, e descreve lá no primeiro livro de Reis. Então o que adianta construir um altar para Deus na juventude e um altar para Moloque na velhice? Então a Bíblia tem um monte de exemplos de pessoas que foram, Paulo usa a expressão, consciência cauterizada. Né? A pessoa foi perdendo a sensibilidade espiritual. Então, eu penso que a ansiedade, ela sempre é um alerta para nós. Será que essa ansiedade... Às vezes eu penso, estou aqui ansioso, será que eu estou sem fé? Não, realmente eu fiz um exame, realmente aconteceu um trauma, um óbito na família, um ente querido, a pessoa está no luto, não, realmente a pessoa sofreu um grande prejuízo financeiro, então não é que ela está sem fé, ela realmente está passando uma situação muito complicada na vida dela, então tem que entender que a gente tem que orar, apoiar, não é falta de fé, mas às vezes não, peraí, tá bem as finanças, tá bem a família, eu tô com uma ansiedade eterna, peraí, talvez isso aqui, eu vou discernir isso aqui. Não, realmente, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que tomar ceia, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar em comunhão. Realmente é uma questão espiritual na minha vida, olha só. Quantas pessoas gostariam de estar onde eu estou e eu tô aqui, em vez de desfrutar é um dom também de Deus, a capacidade de desfrutar. Sabe, tem tempo de chorar, mas tem tempo de celebrar, de rir, de se alegrar. Então, às vezes a ansiedade é um sinal de uma questão espiritual. E a culpa também. Às vezes eu tô me sentindo, né, uma tristeza que não sai da alma, tal. E aí realmente tem um pecado não confessado, tem algo que você está escondendo dos outros, mas Deus conhece. Aí a consciência acusa, né? A Bíblia fala sobre isso. Ou às vezes também não. Ou às vezes a pessoa é uma questão da religiosidade da pessoa. Ou às vezes por isso que essas palavras, a gente tem que tomar cuidado com essas palavras, não generalizar. Às vezes não, às vezes a pessoa é uma pessoa de Deus, uma pessoa que está ali, mas ela está sendo o quê? Às vezes sofrendo um abuso espiritual. Um abuso. E Jesus falou sobre isso. Ele falou sobre fariseus que se tornavam pedras de tropeço. Jesus falou, olha, vocês líderes, fariseus, colocam jugo nas pessoas que vocês mesmos não conseguem carregar. Então Jesus, existem textos que mostram também que há pessoas que começam a se sentir culpadas e tem a ver também com um abuso de lideranças que tornam então essas pessoas perturbadas. Jesus falou, é melhor que vocês amarrassem para os fariseus uma pedra de moinho no pescoço, se atirasse no abismo, do que fazer um dos meus pequeninos tropeçar. Então, não podemos generalizar. O que eu acho que, diante dessa exposição que a gente pode falar, é assim, sinais de ansiedade, sinais de culpa, são sinais para a gente parar e refletir, e examinar, e discernir o coração. Também, né, Hugo, Bruna, concluindo essa parte, às vezes nós vivemos num corre-corre tão grande que a gente falta-nos esse momento de reflexão. O frenesi das atividades, e é tudo muito rápido na internet, e a pessoa já manda um meme, você tá rindo, de repente vem uma notícia triste, você não tem já sensibilidade para ficar triste, que você estava rindo do segundo anterior. Então, esse caos, essa sobrecarga cognitiva, muitas vezes, nos levam a não parar e refletir. E a dinâmica do evangelho, de examinar, de dormir, né? Dormir é um ato de fé para o cristão, de descansar,
de Jesus, ele falou, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Darei descanso para as suas almas. Então, muitas vezes, tanto a ansiedade como a culpa e outros fenômenos ligados às emoções são sinais, peraí, vamos refletir, vamos colocar isso... É um convite, muitas vezes, para a gente orar. A gente vê Jesus ali na tempestade, né? E, claro, e confessar os pecados, gente. Nós temos que confessar os nossos pecados. A confissão não muda Deus, a confissão muda você, muda cada um de nós. A gente vê Jesus ali na tempestade. Imagina, nunca passei por uma tempestade na minha vida, mas ele dormindo, belo e tranquilo. Tava uma situação difícil ali, e ele fala para os discípulos, homens de pequena fé, né? A gente vê que Jesus, ele dormia, ele descansava. Que eu acho que é umas coisas que às vezes as pessoas necessitam fazer, né, pastor? Porque elas vivem tão ansiosas com o dia de amanhã que tem pessoas que não pregam os olhos e esquecem do dia de amanhã. Que nem no caso que o senhor conta aqui da pescaria. Ficou tão ansioso com a pescaria do dia seguinte, no fim não acordou e não foi para a pescaria com seu pai. Foi. Eu era criança, eu e meu irmão Lucas, e a gente estava muito querendo pescar. E aí meu pai prometeu que levaria a gente no sábado de manhã. E aí ficamos a semana inteira, eu e meu irmão, pai, vamos pescar. A gente estava empolgado, né? Alegre, a gente era moleque. Eu sou mais velho, e o Lucas é 2 anos mais novo. Então a gente ficou assim a semana inteira numa expectativa, porque a gente organizou a roupa da pescaria, os equipamentos, né? E na sexta-feira nós não dormimos de ansiedade, né? Ficamos acordados a noite inteira com o abajur ligado no quarto, brincando de pescar. Eu pescava o meu irmão me pescava. A minha mãe tinha preparado as iscas, né? Fez uma massinha com corante laranja, assim. Uhum. Então a gente ficava experimentando a isca. A gente que era possível, limpava as coisas, aí arrumava, vamos limpar de novo, vamos. Resultado, não conseguimos acordar 5 da manhã no sábado, né? Aí a gente não conseguiu acordar. Então, eu acordei meio-dia, depois do meio-dia, pai, vamos pescar. Meu pai, filho, já acabou a pescaria, né? O pessoal foi 5 da manhã. Já. Eu chamei vocês 10 vezes, vocês não conseguiam levantar. E aí esse dia, meu pai falou comigo, né, filho? Aí, ó, a ansiedade tira... Meu pai é pastor também, então aquela sabedoria pastoral dele, né? Ele pegou e falou isso pra gente, ó. A ansiedade não resolve o problema de amanhã e tirou a força de vocês hoje. O que adiantou? Tá vendo? Não pode ser ansioso. Então é uma ilustração, né, no livro, essa historinha da pescaria. Quantas vezes nós, ainda adultos, fazemos isso, né, Hugo? Não dorme à noite esperando o dia de amanhã, né? Ver se vai mudar alguma coisa. Pastor, conselho pastoral para uma pessoa que está nos assistindo hoje, que está passando por esse problema de ansiedade. O que o senhor aconselharia para fazer de uma forma prática no seu dia a dia, mas também de uma forma espiritual? 2 conselhos para uma pessoa. Em primeiro lugar, colocar a situação diante de Deus, né? O apóstolo Paulo diz isso de um modo muito direto, muito prático. Apresente o seu pedido a Deus. Jesus, ele perguntava para as pessoas assim, o que você quer que eu te faça? Que, afinal de contas, você quer? Parece algo simples, mas isso já nos ajuda de algum modo a ordenar, colocar as coisas no lugar. O que eu estou querendo? Por que eu estou desse jeito? Nos obriga a refletir. A fé cristã sempre nos chama a refletir, não a abrir mão do entendimento. É amar a Deus de coração, alma e amar de todo entendimento. Isaías 1, Deus fala assim, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Então eu diria para colocar quantas pessoas não oram mais. Oração é um clichê, mas não tem aquele momento com Deus. Às vezes tem um parceiro de oração na igreja, mas colocar isso diante de Deus. Tem uma imagem que eu gosto que é assim, a pessoa entrando dentro do quarto de oração, vai ter um gatinho. A pessoa saindo do quarto de oração, vai sair um leão. Uhum. Né? É algo que todo mundo que tem uma vida de oração experimenta a oração. Claro que existe também um estudo científico sobre isso, que comprova isso, mas
Não é por causa disso que a gente vai orar, não é Sim. porque a ciência diz. Porque Jesus orava. Jesus nos chama, nos convida a orar, né? Então, porque é impressionante, né? Os estudos científicos, taxa de imunidade superior, a pessoa é mais bondosa, a pessoa que ora, ela ajuda mais o próximo. Tem um monte de pesquisa sobre isso. Mas nós não oramos por causa disso, nós oramos porque é o oxigênio da nossa alma, né? Então, eu diria essa questão espiritual de a pessoa avaliar, a pessoa está envolvida na igreja, está tomando a ceia do Senhor, está se aconselhando. Esse eu acho que é um primeiro ponto. Segundo ponto, a pessoa ter as prioridades dela bem estabelecidas. O tempo é um só, nós só temos 24 horas por dia. Então, muitas vezes tem pessoas também que tentam fazer 1000 coisas. Jesus falou, basta a cada dia o seu próprio mal. Então, a organização, a pessoa saber o que é o mais importante naquele momento da vida dela, é um ensinamento consistente da Bíblia. Se você não tem prioridades, não dá nem para saber se você é coerente ou não. Você já é incoerente. Porque o que fizer, qualquer caminho serve, Sim. qualquer coisa serve. Isso aumenta a dispersão. Então, planejar, como nós falamos, é algo que a Bíblia ensina contra a ansiedade. Colocar o plano, entender qual que é os objetivos daquele momento. No Brasil, a gente tem uma expressão assim, né? Não dê tiro para todo lado. Né? Não dá para você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Cada um de nós tem 24 horas. Então, Paulo fala também em Efésios, para nós aproveitarmos ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Né? Os dias são maus. Então, cada dia nós precisamos de Deus conosco. Tem o pão nosso de cada dia que Deus nos dá. Então, tem provisão. Existe a cruz de cada dia. Pegue diariamente a sua cruz e siga-me. Todo dia tem que renunciar ao pecado. Jesus, ele falou, eis que estarei convosco todos os dias. Tem a presença de Jesus conosco. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Paulo diz, embora o meu exterior está se desgastando, o meu interior é renovado dia após dia. Então, ter prioridades e ter, essa semana, esse dia. Tem gente ansiosa, mas a vida é uma bagunça, a vida da pessoa. A pessoa não tem noção que planeta ela está. Um cristão, ele tem um senso de propósito na vida. Jesus, ele disse, eu sei de onde vim e para onde eu vou. Eu sei de onde vim e para onde eu vou. Paulo diz, eu não luto como quem esmurra o ar. Meu alvo é Cristo. Então eu estou correndo em direção a Cristo. Busque em primeiro lugar. É uma postura ativa. O cristão não é o tipo de pessoa, eu vou deixar a vida me levar. Isso não é um pensamento cristão. Né? Cristo é o Senhor do nosso tempo. Cristo é o Senhor da nossa agenda. Cristo é o Senhor do nosso dia. Então, tem pessoas ansiosas porque simplesmente também não levam a sério esses princípios. Então, a questão da oração é muito séria. A questão, então, do planejamento, de ter prioridades, de orar. Né? O telefone caiu aqui, deixa eu pôr Pode colocar aí. da pessoa ter esse zelo. Agora, um terceiro ponto. A pessoa também procurar ajuda clínica, eu diria isso. Hoje isso tem mudado nas igrejas com muitos jovens que cresceram na igreja, hoje se formaram, são médicos, são psicólogos, psiquiatras, referências no país. Né? Então, acho que essa questão também ajuda a abrir o entendimento de muitas pessoas. Mas é bíblico também você zelar a medicina. Nós demos vários exemplos aqui no início. Então, hoje existem muitos ministérios também, muitas igrejas que ajudam socialmente nessa questão, né? De você, às vezes, marcar com um psicólogo, às vezes fazer exame de sangue, está faltando alguma coisa no sangue. Então, uma pessoa que está envolvida numa crise de ansiedade, ela precisa dessa ajuda multidisciplinar. E a igreja, a palavra de Deus, também tem muito a oferecer. Amém. Olha aí, meu amigo, depois de uma explicação dessa, meu Deus, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Tem muito mais aqui dentro do livro para você poder conhecer mais a palavra do Senhor também e saber se, poxa, você é ou não é uma pessoa ansiosa? Poxa, eu sou ansioso e eu quero melhorar, não quero viver assim. Tá aqui, ó. Além da Ansiedade, livro do pastor Davi Lago. Aqui, claro, a gente só fez
passamos um pouco sobre o livro, é só para deixar aí o gostinho para você poder levar para casa o livro e aprender um pouco mais sobre isso. E claro, como a gente sempre faz aqui, quero deixar na tela para você um QR Code de 10% de desconto. O Gustavo está colocando na tela aí, certo, Gu? 10% de desconto para as próximas 24 horas você poder adquirir o livro. Compra um para você, aproveite também. Você conhece alguém que passa por isso, tem crise de ansiedade, então ajuda essa pessoa também. Compra um livro para ela e dá de presente. Beleza? Pastor, a gente sempre acaba aqui com uma pergunta bônus. Tranquilo, você vai tirar de letra. Olha lá. Você vai olha tirar lá, de letra. Pastor, a Bíblia já está nas suas mãos. Você precisa sair correndo da sua casa, vamos pintar um cenário apocalíptico aí. Você precisa pegar 2 livros na sua prateleira. Livros que marcaram a sua vida, para você levar para a sua vida. Quais são esses 2 livros que o senhor levaria? Difícil demais essa aí. Eu falei Tem que ia ser 20 fácil. mil livros em casa, é complicado. 20 mil? É muito livro. Juntando as bibliotecas minha e do meu pai, que foi a biblioteca onde eu cresci. Acho que não chega a 20 mil, mas tem bastante livro. Nós estamos fazendo um catálogo. Você me complicou agora. Depende muito do... Sim. Eu vou indicar livros da minha adolescência. 2 livros que eu li no início do ministério e que foram muito poderosos, o efeito deles no meu coração. Piedade e Paixão, do reverendo Hernandes Dias Lopes. É um livretinho que, quando ele lançou esse livro, ele gerou um impacto duradouro no meu coração. Piedade e Paixão. Eu não me recordo agora se é da editora Candeia, a edição antiga, mas eu com certeza deve encontrar ainda esse livro. Eu vou pesquisar esse porque... Piedade e Paixão. E outro livro maravilhoso também, difícil, estão tantos aqui pulando na cabeça, mas eu vou colocar o Cristianismo Básico do John Stott, porque ele coloca também de um modo muito cristalino o evangelho, didático o evangelho, e também foi uma obra-chave no início do ministério. Acho que são 2 livros que aí eu poderia fazer um discípulo e entregar para ele, entendeu? E aí, lê aqui Piedade e Paixão pra você ficar no óleo aí, Cristianismo Básico, Pregar o Evangelho, 2 obras que eu tenho um carinho especial. Que legal, pastor. Nunca citaram esses livros. Eu até vou pesquisar esse do reverendo Hernandes Dias Lopes. Esse do Hernandes é muito, muito, muito impressionante, né? Assim, é um livro com insights, ideias e um chamado para uma paixão por Jesus, né? E o Stott é o clássico dele, sim, né? São acho que mais de 60 milhões de livros vendidos. O Cristianismo Básico, John Stott, quando... nos seus últimos anos, era considerado um dos 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time, né? O grande arquiteto da igreja evangélica no século XX. Né? Ele e o Billy Graham, a dobradinha dos dois, ainda é aquela que modelou o que nós conhecemos como igreja evangélica hoje. Então, sem dúvida, é uma obra também muito importante para a gente ler. Vou colocar na minha lista aí de próximos livros a serem lidos. Pastor, quero te agradecer pelo carinho. Muito. Eu sei que sua agenda é muito corrida e a gente fica muito feliz de você ter arrumado um tempo aí e poder estar aqui com a gente. Foi uma honra, o Hugo, Bruna. Espero ter contribuído aí com quem vai assistir. Amém. Muito obrigado, Plenitude, pelo carinho. Agradecer o Éder, no nome dele, a equipe da Editora Vida, toda a equipe querida da produção aqui também. E vamos juntos com Jesus. Amém. Vamos. Pastor, finaliza orando pelas pessoas que estão nos assistindo. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor, por esses minutos onde pudemos refletir um pouquinho sobre a Tua palavra, sobre temas relacionados à nossa alma, a angústias. E nesse momento, Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia de nós, de quem está nesse momento enfrentando algum desafio relacionado à ansiedade, a perturbações. Aquieta os nossos corações, Senhor. A Tua paz excede a todo entendimento, diz a Escritura. O Senhor tem descanso para nós. Nós oramos em especial por famílias, por casais, jovens, idosos, alguém que esteja enfrentando
um momento de muita ansiedade, muita angústia. Aquieta os nossos corações pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia. E eu te peço, nos dê discernimento, nos dê sabedoria para enfrentarmos as situações. Fica conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, aquele favorzinho que eu sempre peço no final também, curte e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Falamos de coisas aqui muito necessárias nos nossos dias de hoje, um tema tão necessário sobre a ansiedade. Então eu peço aquela ajuda para você, manda para as pessoas que estão precisando ouvir sobre esse tema, tá bom? Deus te abençoe, até mais, um abraço. Até mais, Tchau, tchau. tchau.